Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com o nosso podcast do Falando com o Coração, com a participação especial dos pupilos da doutora Vanessa. Uma linda turma aí de alunos que vão se apresentar aqui para vocês. E hoje o tema vai ser tetralogia de Fallot. Quem gosta de falar de tetralogia de Fallot? Pois é agora! Eu sou a doutora Vanessa Guimarães, cardiologista pediátrica com área de atuação em UTI cirúrgica. Trabalho também com transplante cardíaco pediátrico e assistência circulatória mecânica. Oi, gente, eu sou a Luísa Maia, eu sou estudante de medicina do terceiro ano da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, meu nome é Natasha Souza, sou aluna de medicina do quarto ano, estudo na Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, FASE, fica em Vespasiano, Minas Gerais. Fala, galera, meu nome é Rafael Antunes, eu sou estudante do quinto ano de medicina da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Oi, gente, eu sou a Isabela Ranada, estou no terceiro ano da faculdade, eu faço Faculdade das Américas, que fica em São Paulo. Oi, gente, meu nome é Emanuele Camolese, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso e eu estou cursando o terceiro ano. Olá, pessoal, meu nome é Beatriz Crinite, eu sou estudante de medicina do quinto ano e eu curso a Universidade de São Francisco aqui em Bragança Paulista. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero saber as dúvidas que vocês têm para a gente deixar tudo muito claro aqui a respeito da cardiopatia congênita, tetralogia de Fallot. Doutora Vanessa, Oi, Natasha. então, eu queria saber qual que é a importância da tetralogia de Fallot dentre as outras cardiopatias congênitas. Ai, que boa pergunta, Natasha. A tetralogia de Fallot, ela é a cardiopatia congênita cianótica mais prevalente. Ou seja, a gente tem cardiopatias congênitas acianóticas, em que não há mistura de sangue gerando um arroxeamento na pele, ou seja, não leva uma mistura com redução da quantidade de oxigênio para o corpo. E a gente tem as cardiopatias congênitas cianóticas, que, como a tetralogia de Fallot, essa mistura de sangue gera uma porção de sangue que vai para a periferia do corpo com uma quantidade de oxigênio menor. Isso é o que mais marca aí a questão da cardiopatia congênita cianótica. Em relação à tetralogia de Fallot, ela é a mais prevalente, sendo cerca de 5 em cada 10 mil nascidos vivos com tetralogia de Fallot. Lembrando que a cardiopatia congênita tem aquela incidência, né, próxima de 6 a 8 nascidos vivos em cada 1.000, a tetralogia de Fallot, então ela é 10% aí desses pacientes. No período neonatal, a gente considera que a transposição das grandes artérias é a cardiopatia congênita mais prevalente, mas a partir do primeiro ano de vida, a tetralogia de Fallot, ela passa a ser a mais prevalente cianótica realmente de todas. Doutora Vanessa, eu queria saber o que é a tetralogia de Fallot? Melhor do que falar para vocês que as 4 alterações da tetralogia de Fallot, porque como o nome diz, são 4, né? Eu passar para vocês e vocês entenderem a principal alteração que daí define essas 4 outras malformações. O que acontece lá durante as primeiras semanas de idade gestacional, quando o coraçãozinho está sendo formado, é que o septo infundibular, uma região mais alta do septo interventricular, ele se desvia para cima e para frente, é um desvio antero-superior do septo infundibular. Com esse desvio, ele acaba protruindo para a via de saída do ventrículo direito, ou seja, para a região muscular abaixo da válvula pulmonar. Isso gera a chamada estenose pulmonar infundíbulo valvar. Essa região fica mais estreita, né? E essa é a primeira alteração aí da tetralogia de Fallot.
Com a estenose pulmonar infundibulovalvar, o ventrículo direito acaba tendo mais dificuldade de ejetar seu sangue, porque o local de saída, né, do sangue está estreito, está apertado. Então, o ventrículo direito se hipertrofia. Aí, mais uma alteração da tetralogia de Fallot. Além disso, com esse desvio do septo, a gente tem a formação de uma CIV, ou seja, uma abertura, um orifício aí comunicando os dois ventrículos, o direito com o esquerdo. E nesse desvio do septo também para a direita, para cima e para frente, né, ele acaba puxando aí para a direita a aorta. Então, a válvula aórtica, ela fica cavalgando, como a gente fala, o septo interventricular em menos de 50% da luz dela, ou seja, menos da metade da válvula está mais para o lado direito, mas ele passa aí um pouco do topo desse septo interventricular, e a gente chama isso de destroposição da aorta, que daí a gente completa, então, as 4 alterações básicas da tetralogia de Fallot. Doutora, mas então, são só essas 4 alterações ou a gente pode ter outras alterações associadas ao quadro? Essas 4 alterações são as mais comumente, né, presentes, e as que definem aí a cardiopatia, mas nós podemos ter sim, Manu, outras alterações associadas. Em 10% dos pacientes, a gente pode ter atresia pulmonar, ou seja, a atresia da válvula pulmonar, o estreitamento da região infundibular pode ser tão acentuado que a válvula nem consegue se formar, porque é exatamente isso que acontece. Como o fluxo não passa, aquela estrutura não se desenvolve. Então, 10% das vezes a atresia pulmonar é um quadro bem mais grave, né, aí no espectro da tetralogia de Fallot. 70% desses pacientes podem ter um fluxo dependente do canal arterial. Isso é bem interessante, né, engloba aí os pacientes com atresia pulmonar e outros pacientes, então, que têm uma estenose pulmonar muito considerável, e aí o canal arterial acaba vindo associado, ficando a gente precisa, né, que ele fique pérvio para manter fluxo pulmonar. Em 30% dos casos ainda, a gente pode ter vasos colaterais aórticos, que a gente chama de colaterais sistêmico-pulmonares, que são vasos que saem exatamente da aorta para o território pulmonar. Quanto mais quanto mais hipoplásicos forem os vasos pulmonares, e principalmente nos casos de atresia pulmonar, mais chance desses vasos colaterais sistêmico-pulmonares estarem presentes. 40% dos casos podem apresentar junto o forame oval, o forame oval patente. Em 20% dos casos ainda, o arco aórtico ele pode ficar voltado, né, girado para a direita e não para a esquerda, como é o comum. E ainda em mais 5% dos pacientes, nós podemos ter associados anomalias de coronária, principalmente a coronária descendente anterior, se originando da coronária direita, e isso sendo um problema, porque aí ela passa na frente do tronco pulmonar, dando alguma dificuldade cirúrgica aí no caso desses pacientes. Doutora Van, assim, são várias alterações, né? Várias alterações estruturais no coração desses bebês. E assim, o que eles acabam sentindo com isso daí? Qual que seria a manifestação clínica deles? Legal, Rafa. O que acontece? A tetralogia de Fallot, como vocês conseguiram aí acompanhar com a definição dessa anatomia, ela gera, a estenose pulmonar é o quê? Uma dificuldade de passar fluxo para os pulmões. E com essa dificuldade, o que acontece é que, como a gente tem a comunicação interventricular, a dificuldade que o ventrículo direito tem de esvaziar para dentro da artéria pulmonar acaba gerando um aumento de pressão nessa câmara e desviando o fluxo que ainda não estava oxigenado, né, o sangue que ainda não estava oxigenado do lado direito do coração, direto para dentro da válvula, né, dentro da artéria aorta. Então, essa CIV, essa posição aí caprichosa, da destroposição de aorta com a CIV
subaórtica faz com que esse sangue vá exatamente para o fluxo sistêmico, tome um rumo de fluxo sistêmico, né? E com isso, o sangue não oxigenado ainda, que estava do lado direito do coração, passa para o lado esquerdo e gera aí a cianose clínica. Cianose, vocês sabem, né, que clinicamente pode gerar baqueteamento digital, as unhas em vidro de relógio, a gente tem essa cianose, é a cianose central, que a gente tem arroxeamento das mucosas, das pontas dos dedos, então normalmente uma cianose perceptível, mas ela é perceptível de acordo com o grau desse desvio de fluxo, o grau, então, da estenose pulmonar, fazendo com que esse desvio de fluxo, se ela for mais importante, o desvio de fluxo vai ser maior. Além disso, é um paciente que vai ter, pode ter, né, desconforto respiratório, quanto mais hipoplásicos forem os vasos, e aí o desenvolvimento de vasos colaterais, por exemplo, podem deixar esse paciente muito cansado, ou esse desconforto respiratório pode se manifestar por causa de tanta cianose, por exemplo, numa crise de hipóxia, a hipóxia deixar o paciente irritadiço e cansado, tentando, né, que a taquipneia compense a oferta de oxigênio tecidual. É um paciente que também tem uma tendência, como demais cardiopatias congênitas, a ter um baixo ganho ponderostatural. Então, são crianças que, às vezes, isso não é uniforme ou universal, né, para elas, mas são crianças que tendem a não ter um bom ganho ponderostatural, quanto mais grave, né, a alteração anatômica. E são crianças que têm o sopro na ausculta cardíaca aí do paciente, os pediatras acabam escutando o sopro e a gente tem o diagnóstico muitas vezes na consulta pediátrica. Às vezes essa estenose pulmonar e o sopro no pós-natal imediato não é tão evidente, o paciente, a mãe não fez eco fetal, enfim, não diagnosticou antes, e aí o sopro é audível pelo pediatra aí já nas consultas. Doutora Vanessa, eu gostaria de saber o que pode predispor essas crises de hipóxia e como elas se manifestam nos pacientes. Pois é, as crises de hipóxia são bem marcantes, né? O que a gente mais teme no pronto-socorro, quando a gente está aí estudando como vocês, é que essas crises de hipóxia, as crianças em crise de hipóxia apareçam, porque elas costumam ser realmente muito, muito graves. O paciente normalmente vem com crise de hipóxia por causa de um quadro de diarreia, com desidratação, por anemia, por chorar prolongadamente. Então, a gente fica, criança com cardiopatia congênita não pode chorar. Não é bem que não pode chorar, né? Mas o choro prolongado pode gerar realmente a crise de hipóxia. A hipoglicemia, infecções de vários graus podem desencadear crise de hipóxia nesse paciente exatamente por gerarem, né, desidratação, alterações outras, a hipoglicemia, a febre. Então, tudo isso pode gerar um espasmo nessa musculatura infundibular, que é o que de fato é a crise de hipóxia, né? O espasmo dessa musculatura infundibular gerando uma dificuldade ainda maior do fluxo passar para a artéria pulmonar, para o tronco pulmonar e daí para as artérias pulmonares, e sim já ganhar o território sistêmico, passando aí para a aorta. Isso daí é o que normalmente gera as crises de hipóxia. E doutora Van, como que trata as crises de hipóxia? Boa pergunta, Lu. Então, as crises de hipóxia, a gente, dependendo do que a etiologia, né, da crise, do que desencadeou a crise, a gente vai ter que tratar aí a causa dessa crise. Então, se o paciente está desidratado, hidratar, se está anêmico, vai ter que transfundir, se está hipoglicêmico, ter que dar glicose, e aí são algumas possibilidades.
mas algumas situações, e principalmente até para orientar as mães, né, os pais desses pacientes em casa, é que a gente coloque a criança em posição genopeitoral. Isso vocês já devem ter ouvido falar, né, quando a gente aprende, ouve falar a respeito de crise de hipóxia, a gente já sabe que as crianças, elas mesmas tendem a, quando estão brincando e elas têm a hipóxia se acentuando, essa dificuldade aí de oxigenação, elas acabam ficando em posição de cócoras, assumindo a posição de cócoras. Então, a gente colocar ela deitada quando chega no pronto-socorro, ou a mãe que está vendo seu filho mais roxinho, ou ficando mais molinho, e normalmente a crise gera uma grande irritabilidade no início, então eles inicialmente ficam irritados, a hipóxia gera essa irritabilidade, para depois eles ficarem letárgicos, para depois eles ficarem molinhos. Então, se a mãe ou o profissional de saúde estão identificando nesse momento, colocar na posição genopeitoral acaba podendo ajudar, porque ela reduz esse chunte aí da direita para a esquerda, aumenta a resistência sistêmica, aumenta a pressão arterial, no caso, e aí faz com que haja mais dificuldade do sangue passar do lado direito para o esquerdo, e aí com isso vai mais sangue para o território pulmonar, e a criança tende a melhorar. Como a posição por si só pode não ser suficiente, parte do manejo também é a gente pensar em fazer isso com medicação. Então, usar vasoconstrictores sistêmicos para aumentar a pressão arterial, com essa ideia também de diminuir esse chunte da direita para a esquerda. Além disso, ofertar oxigênio, é um paciente que está com hipóxia, a gente deixar a criança que está chorando, a primeira coisa é a gente acalmar a criança, né, deixá-la o mais confortável possível, pode ajudar a sair da crise. Crianças que já chegam graves no hospital por tanto tempo de hipóxia, de hipoxigenação celular, né, periférica, elas podem ter já uma acidose metabólica presente, então são crianças que podem precisar de bicarbonato de sódio para ajustar essa acidose, ofertar glicose para quem tiver hipoglicêmico, como eu cheguei a falar, a morfina como é uma medicação sedativa, né, que aí vai ajudar a criança tanto a acalmar, né, da situação irritadiça que ela está com a hipóxia, como também ela ajuda aí no relaxamento dessa região infundibular, mais secundário aí ao conforto da criança, e as medicações beta-bloqueadoras, né, que aí o propranolol é a mais usada, mas para evitar as crises de hipóxia, só que durante as crises de hipóxia, o que a gente tem de medicações beta-bloqueadoras são o esmolol, o metoprolol, aí são medicações que a gente realmente utiliza mais facilmente, porque são endovenosas e não dependem da criança deglutir aí, né, a medicação numa situação grave assim. Então, pegar um acesso vascular para fazer o beta-bloqueador muitas vezes é necessário, e aí o beta-bloqueador ele ajuda relaxando diretamente essa região muscular infundibular que se apresenta com esse espasmo muscular importante. Aí, abrindo essa região infundibular, o fluxo de sangue para o território pulmonar aumenta e diminui agudamente esse chunte da direita para a esquerda e melhora a hipóxia progressivamente aí com o uso da medicação. Infelizmente, tem alguns casos de pacientes que não conseguem, né, a gente não consegue melhorar clinicamente, a gente acaba tendo muitas vezes um evento súbito, até uma parada cardiorrespiratória, e levando esses pacientes urgente para o centro cirúrgico, desencadear uma cirurgia para ofertar fluxo para os pulmões, que aí a gente pode falar mais para frente. Doutora Van, e como eu faço o diagnóstico? Boa, Nath. O diagnóstico, ele pode ser feito, né, de preferência, o ideal sempre no período pré-natal, né, com o eco fetal. Então, é possível que com o ultrassom morfológico, o ultrassonografista já suspeite da cardiopatia, porque o que normalmente acontece é que eles vão ver, né, essa estenose pulmonar, essa artéria pulmonar mais fina,
então isso pode suspeitar já o diagnóstico, é possível que eles vejam a CIV, mas o eco fetal é quem realmente estuda, né, o coraçãozinho do feto. Então, essa avaliação detalhada seria o fundamental para fazer o diagnóstico intraútero. A idade, né, em torno da 18ª, 20ª, até a 27ª semana, 28ª semana de idade gestacional, pode permitir aí o diagnóstico pelo eco fetal, mas principalmente da 18ª à 22ª. E aí, com o eco fetal também se consegue notar já para direcionar se essa criança vai ter um risco maior de precisar ficar internada, já operar quando nasce ou não. Ele já consegue também predizer a gravidade que essa criança vai ter ao nascimento. Quando nasce, imaginando que a gente não tinha o diagnóstico, pode até ser sim que a criança passe com graus de estenose pulmonar mais leves e como o canal arterial ainda está aberto nas primeiras horas de vida, é possível que não se note, né, a tetralogia de Fallot logo após o nascimento. E aí, ao longo dos dias de vida, isso vai se pronunciando, e ao longo dos primeiros meses, a estenose pulmonar também vai se pronunciando. Com isso, o diagnóstico pode ser mais tardio, e aí, além do sopro, né, auscultado pelo pediatra, como a gente conversou, alguns exames laboratoriais vão ajudar, alguns exames que o cardiopediatra ou o pediatra, no caso, vai solicitar depois que ouvir o sopro, que vão nortear aí que cardiopatia, de onde vem esse sopro, mesmo que tenha a cianose, que cardiopatia cianótica com o sopro é que eles estão diante. Então, o eletrocardiograma, que vai demonstrar aí um deslocamento do eixo para a direita, né, por causa da hipertrofia de ventrículo direito. Essa é a principal alteração aí do eletrocardiograma. A radiografia de tórax, que vocês devem, né, conhecer bem a questão do coração em tamanco holandês, que a gente fala com a pontinha do coração para cima, não é o coração mergulhado no diafragma, como normalmente é o coração com um eixo para a esquerda, o coração com eixo para a direita, com a hipertrofia do ventrículo direito, que é o músculo, que é o ventrículo mais anterior, ele acaba puxando o ápice para cima. Então, faz essa imagem aí do tamanco holandês. E, além disso, o arco, dependendo do grau de estenose pulmonar, o segundo arco, né, o arco pulmonar aí na radiografia de tórax, ele fica escavado, ele não é protruso como o de costume. E o ecocardiograma, que seria o exame aí que para o pediatra e para o cardiologista pediátrico, quem vai bater o martelo, que é realmente uma tetralogia de Fallot, quando vai ser visto que a artéria pulmonar é menor em relação à aorta, a válvula pulmonar é menor em relação à válvula aórtica, vai conseguir ver essa CIV subaórtica e o grau de hipertrofia aí do ventrículo da região subpulmonar. E também definir se tem aquelas alterações associadas que a gente falou antes, né? A dificuldade que o eco possa vir a ter, por exemplo, para ver ramos pulmonares distais e para bater o martelo que a anatomia dessas pulmonares, como que está, a anomalia das coronárias, naqueles casos em que tem anomalia de coronária associado, isso aí pode ser colaborado pela tomografia, pela ressonância nuclear magnética, então são outros exames aí que a gente também pode dispor para ajudar na definição diagnóstica global aí da tetralogia de Fallot, principalmente nas avaliações, para as avaliações cirúrgicas, né, de como mexer nessas artérias pulmonares. Doutora Eva, eu estava pensando aqui e eu fiquei em dúvida. Eu queria saber o que causa a tetralogia de Fallot. Tem alguma causa multifatorial ou alguma coisa mais específica? Ótimo, Isa. A tetralogia de Fallot, ela é das cardiopatias congênitas a que mais tem um componente genético, né? A gente tem a síndrome do CAT22 aí, que a gente
fala é a deleção do cromossomo 22Q na região, né, do cromossomo 22, na região do 22Q11. Então, em 25% dos pacientes, essa é a principal causa, ou seja, genética, essa deleção regional aí. Ela, de qualquer forma, tende a ser multifatorial nos demais pacientes, e aí, por exemplo, algumas doenças maternas, ou como diabetes, por exemplo, consumo de ácido retinóico pela mãe, também podem ajudar aí no desencadeamento da malformação durante a formação do coraçãozinho fetal, e as síndromes, né, as trissomias do 13, do 18 e do 21, elas também tendem a vir com uma possibilidade aí maior de cardiopatias congênitas e da tetralogia de Fallot também, inclusive. Doutora, e o tratamento? Como que ele se dá? Ótimo, o tratamento, vamos lá, a gente pode falar um pouco a respeito por exemplo, tem tratamento clínico e tratamento cirúrgico, tem um tratamento que é para o bebê diferente de outras faixas etárias, a gente vou tentar explicar isso aqui para vocês. Então, quando a gente tem um diagnóstico intraútero da tetralogia de Fallot, e aí, tem que correr para um hospital terciário, tem que nascer num hospital específico, já vai operar logo que nasce. Muitas vezes, como eu disse, o ecofetal consegue já definir isso pela anatomia, né, do coração. Mas o ideal é que sim, que nasça num hospital com condições de ter exame, um ecocardiograma, avaliação do cardiologista, para programar aí como vai ser a vidinha dessa criança daí pela frente. Se ela vai precisar, por exemplo, receber a prostaglandina E1, que aí é o paciente mais grave, que nasce com estenose pulmonar grave, e aí a prostaglandina E1 vai manter o canal arterial aberto, vai impedir que ele se feche, e aí pelo canal arterial a gente acaba continuando a manter um fluxo da aorta para os pulmões, né, da aorta para a artéria pulmonar, gerando aí uma redução do hipofluxo pulmonar, né, já que não vai pela estenose pulmonar, mas pelo menos vai pelo canal arterial. Isso aí permite com que a gente, pelo menos, programe o próximo passo, que seria uma cirurgia nesses pacientes mais graves, para sair do Prostin, da prostaglandina E1, que é uma medicação que corre endovenoso contínuo, né? Então, para poder tirar o Prostin, tem que ser feita uma cirurgia que, no período neonatal, ainda a possibilidade maior é da gente colocar um Blalock-Taussig. Vocês lembram aí daquele filme Quase Deuses, lá em que foi criado, né, como que o filme mostra como que foi criado aí esse tubinho, essa derivação de fluxo, que é também da artéria, aí no caso da artéria subclávia para a artéria pulmonar. O Blalock é uma cirurgia que, enfim, levou o nome do Blalock, mas a gente sabe que foi o Thomas, né, que teve a ideia realmente de fazer essa derivação, Vivien Thomas. Ele era negro, pobre, então não teve muita projeção na medicina como para ganhar o status aí do nome da cirurgia, mas hoje tem sido de reconhecimento público e tem sido cada vez mais, até o nome do procedimento em si está mudando, né? Atualmente está mudando para realmente incluir o nome do Thomas. Mas então, esse procedimento é um tubinho que liga a artéria subclávia à artéria pulmonar. Então, a gente tem uma derivação de fluxo da artéria subclávia para a artéria pulmonar. O Blalock-Taussig clássico era a própria artéria subclávia, que era anastomosada na artéria pulmonar direita ou na esquerda, né? Então, a de cada lado. E quando se modificou essa técnica, exatamente com um tubinho que deriva fluxo da artéria subclávia para a artéria pulmonar.
e aí a gente tem o Blaylock tirando aí, permitindo sair do Prostin e a criança ir de alta para casa para crescer mais um pouco para uma segunda abordagem, que aí seria a correção total. A outra possibilidade nesse período neonatal é de não ser feito o Blaylock, sim ser por cateterismo, colocado um stent no canal, mantendo esse canal aberto, e a gente não precisar de cirurgia, então, nesse período neonatal. O canal arterial fica pérvio com o stent, e muitos serviços, hoje em dia, avaliam bem a criança, a anatomia do canal, para fazer, então, esse implante do stent no canal, ou até implante do stent na via de saída do ventrículo direito. Isso também é feito hoje em dia. Depois dessa fase aí neonatal, então, tiramos da situação grave da hipóxia neonatal, esse paciente acaba crescendo um pouco e com alguns meses de vida, que aí vai depender da avaliação do cardiologista pediátrico, juntamente com o cirurgião, eles vão ser submetidos aí à cirurgia corretiva da tetralogia de Fallot. A cirurgia corretiva tem sido cada vez mais precoce, mas a gente sabe que no primeiro trimestre de vida ela tende a dar muito mais trabalho, porque por causa da anatomia e da fisiologia do ventrículo direito aí com tanta hipertrofia, e adaptar um pouco esse ventrículo, né, inicialmente, a gente nos ajuda aí no procedimento pós essa fase de vida. Então, a cirurgia corretiva por si só fechar, né, colocar, o cirurgião acaba colocando um PET, fechando o septo interventricular, a comunicação interventricular, e ressecando aí esse tecido muscular infundíbulo valvar, abaixo da válvula pulmonar, ressecando e ampliando, né, essa região, tira o músculo que está estreitando a via de saída para a artéria pulmonar, para a válvula pulmonar. A válvula pulmonar vai ser bem avaliada também, se ela é atrésica, não tem jeito, vai ter que ser usado um tubo ventrículo direito, o tronco da pulmonar, tem que ver também o tamanho do tronco da pulmonar, porque aí vai ter que ser ampliado esse tronco pulmonar, e se não for tão pequena, essa válvula, na verdade, vai ser avaliada para ser preservada muitas vezes. Então, antigamente, o que se fazia sempre era colocar uma monocúspide no local dessa válvula pulmonar estreita, dessa estenose. Então, colocar uma monocúspide gera a possibilidade, né, de o paciente ter um fluxo para a artéria pulmonar mais adequado, só que aí ele sai do grau de estenose e ganha de imediatamente uma insuficiência, porque o fluxo agora não está mais estreito para passagem de fluxo, mas a monocúspide ela não oclui totalmente a região valvar, né? Então, isso acaba favorecendo um refluxo de sangue para dentro do ventrículo direito, e esse ventrículo agora, no lugar de lidar com uma estenose e hipertrofiar, ele vai lidar com uma sobrecarga de volume, vai começar a dilatar. Então, muitas vezes, hoje em dia, a opção prioritária é por manter algum grau de estenose pulmonar, exatamente para não gerar da estenose, gerar de fato uma insuficiência pulmonar importante, porque o ventrículo direito tende a ir pior nesses casos, o prognóstico piora. E aí, uma vez que colocou que esse arcabouço valvar foi arrumado nessa fase, né, inicial aí da vida, esse paciente, isso aí é a correção total, o paciente tem uma anatomia mais próxima que a da nossa, então ele ainda vai tomar medicação, normalmente o beta-bloqueador, que é o propranolol, que ele toma antes para prevenir as crises de hipóxia e melhorar a oxigenação deles, né, diminuir o shunt direita e esquerda, ele normalmente toma depois também,
por um tempo, até a adaptação, e muitas vezes aí com um ano e pouco de cirurgia, 2 anos de cirurgia, eles já ficam sem medicação. Se a cirurgia ficou boa, né, eles ficam sem medicação. Mas, ao longo do acompanhamento, é um paciente que tem que estar sempre passando com o cardiopediatra, né, sempre, eu quero dizer, não é todo mês, nem toda hora, mas é com a periodicidade que o cardiopediatra julgar necessária, porque é uma evolução ainda que vai acontecendo, tanto por ter ficado algum grau de estenose nessa região da válvula pulmonar, ou como pela possibilidade de ter ficado com a insuficiência aí por causa da troca da válvula. E aí, se ficou com a insuficiência, esse ventrículo vai dilatando, esse ventrículo dilatando, ele vai precisar ser acompanhado para a gente avaliar a próxima troca valvar. Então, é um paciente que vai precisar de alguma troca valvar em breve, e depois que a gente trocar de novo, a gente sabe que o tempo de duração aí dessas próteses valvares não é longo, né? De cerca de 10 anos, na melhor das hipóteses, então ele vai para a nova troca de válvula pulmonar. E aí pode ser colocado prótese, e hoje, felizmente, a gente tem a opção percutânea. Em relação à opção percutânea, na hora das trocas valvares, a gente tem algumas válvulas, a Melody é o principal exemplo, aí a mais conhecida, mas que depende, né, se dá para ser implantada por causa dessa região, exatamente da via de saída do ventrículo direito, tem que ter um diâmetro, tudo muito adaptado aí para que essa válvula seja ancorada, mas ela é colocada pelo cateterismo. Então, evita-se aí, no caso, uma cirurgia, e com o cateterismo, o catéter leva a válvula dentro dele e chegou na região exata, a válvula é disparada e aí, a partir daí, você tem uma válvula competente no território pulmonar de novo. Principalmente essas as possibilidades terapêuticas, bastante coisa. Doutora Vanessa, eu tenho uma dúvida. Oi, Já que esses pacientes, eles precisam de tantos cuidados, se eles são diagnosticados no pré-natal, qual tipo de hospital que eles têm que nascer? Se tem que ser um hospital terciário? Ótimo, Bia. Esse eu acho que é o maior ensinamento aí que a gente pode deixar da tetralogia de Fallot e das cardiopatias congênitas, né, no geral. Quando a gente tem um diagnóstico pré-natal, a gente acaba com isso tendo a oportunidade aí de definir um melhor futuro para essa criança, tanto do nascimento, né, e como para até também acalmar essa família, confortar essa família e gerar aí também uma rede de acompanhamento, né, desse caso. Então, o diagnóstico pré-natal favorece, sim, que a gente, dependendo do caso, direcione para o hospital terciário. Todos os casos têm que ir para um hospital terciário? Bem, se o eco tiver uma avaliação muito tranquila de que aquele paciente não é canal dependente, não vai ser um canal dependente, a estenose não é tão importante, a CIV não é tão grande, enfim, é possível que ele possa, como vários nascem, né, em hospitais mais periféricos, mas se tiver um indício pelo eco de uma gravidade maior para esse paciente, tem sim que ser direcionado para nascer no hospital terciário, porque é no hospital terciário que vai ser feita toda a avaliação de se aquele paciente precisa de Prostin, casos mais graves vão precisar, casos não tão de estenose não tão graves não vão, né, precisar, então até é desnecessário, até pior ligar o Prostin, que aí pode deixar o paciente congesto, se a estenose não for tão importante, você vai gerar congestão. Então, nesses pacientes vai ser avaliado, nesses hospitais vai ser avaliado se o paciente precisa do Prostin e se precisa, então, de uma intervenção cirúrgica ou hemodinâmica logo no período pós-natal.
E aí, junto disso, já vai se formando a rede de cuidados, né? Então, o cardiopediatra, a mãe já vai tendo acesso a quem vai acompanhar a criança, se é cirúrgico, a ter acesso aí a cirurgião, a equipe de UTI, a equipe multiprofissional que vai cuidar da criança aí nesse processo. Doutora Van, a senhora comentou dessa cirurgia e é uma cirurgia assim bem intensa, né? Bem invasiva para esses bebês. Como é que é o pós-operatório deles? Eles têm alguma complicação? Como é que funciona? Ai, bom, Rafa, a gente vai ter períodos diferentes aí, né, de pós-operatório para avaliar. Então, pós-operatório de um Blaylock ou de um paciente que colocou um stent no canal é bem diferente de um pós-operatório da correção total, por exemplo. Quando a gente tem um pós-operatório da cirurgia no período neonatal, esses pacientes, o que a gente principalmente fica de olho é se esses shunts, esses condutos, né, que foram colocados, no caso o Blaylock, ou o shunt central, que também é uma outra possibilidade aí que eu não tinha comentado antes, mas que é um fluxo, um tubinho para fazer uma conexão da aorta para a artéria pulmonar direta, na aorta ascendente para a artéria pulmonar e não da subclávia para a artéria pulmonar direita ou esquerda, seria o tal do shunt central. Se esses pacientes são submetidos, então, ao shunt, seja o central ou o periférico, ou o Blaylock, eles têm, o que a gente acompanha no pós-operatório se o tamanho que foi colocado está gerando um fluxo adequado para os pulmões, ou seja, esse paciente ficou com uma saturação em torno de 75, 85, isso está bem adequado para uma tetralogia de Fallot, ou esse paciente ficou saturando menos que isso, esse shunt ficou pequeno, ele está tendendo a fechar, isso gera bastante estresse no pós-operatório, né, porque a ideia é que a gente até anticoagule, antiagregue esses pacientes com heparina nas primeiras 48 horas e depois aspirina, para que a gente não permita que esse shunt oclua, né, e nisso, se o shunt está pequeno ou está tendendo a ocluir, a tendência é que a gente leve esse paciente de volta para a cirurgia e refaça o shunt, porque não está seguro ele ir para casa desse jeito ou ele fica muito insaturado ainda. A outra possibilidade é se ficar grande demais o shunt, então o fluxo, o tubinho ficando grande, ele vai levar muito fluxo para o pulmão, e esse fluxo para os pulmões, né, e esse fluxo ele está sendo roubado, né, ele está sendo retirado da aorta direto para os pulmões. E o que isso quer dizer? Que a gente vai estar roubando fluxo sistêmico, fluxo do corpo, para os pulmões. Se for num grau alto, esse paciente vai ficar congesto, é como se ele fizesse aqueles sintomas todos de insuficiência cardíaca congestiva. Ele vai ter um quadro de baixo débito sistêmico e de hiperfluxo pulmonar, certo? Então, esse é o estresse pós-operatório. Inclusive, os Blaylocks grandes, a gente fala do Blaylock hiperfuncionante, eles podem gerar, inclusive, infarto agudo do miocárdio, roubar fluxo coronariano. Lembrem que um Blaylock, ele rouba fluxo na sístole e na diástole. Então, isso pode gerar realmente um roubo na diástole acentuado, gera infarto, isquemia, né? Infarto agudo do miocárdio, bem grave. Tá? Então, pós-operatório nessa fase seria isso. Já o pós-operatório da correção total, quando é feita a ressecção do infundíbulo, fechada a CIV, ampliada a pulmonar, normalmente o ventrículo direito é que mais dá trabalho, né? Porque era um ventrículo que tinha uma disfunção diastólica, ele tinha dificuldade de relaxamento, portanto, hipertrofia. De repente, ele é ressecado, tira-se bastante músculo dele, então ele pode tanto evoluir com disfunção sistólica, principalmente nessa região de via de saída, como também de continuar tendo muita disfunção diastólica aí para se acomodar
no pós-operatório a gente precisar beta-bloquear esses pacientes adequadamente para que ele comece a melhorar. Então, usar milrinone no início, que também ajuda em diminuir a pós-carga desse ventrículo, a vasodilatando o território pulmonar, adequando aí a essa pré-carga que vai ser maior agora do ventrículo direito, mas também gerando relaxamento ventricular mais adequado, e depois, quando não, o milrinone, ou para desmame do milrinone, para redução da dose do milrinone, usar os beta-bloqueadores, para que o paciente tenha uma frequência cardíaca mais baixa, com um melhor tempo de ejeção ventricular, um maior tempo para existir o relaxamento ventricular. Isso é o que mais deixa adequado aí o momento de pós-operatório. Muitos pacientes, se tiverem algum grau de lesão residual, ou seja, ficar uma estenose pulmonar ainda grave, ou uma CIV grande que não foi bem abordada, tudo isso pode gerar necessidade de reoperação, né? Deve gerar necessidade de reoperação ainda na mesma internação. Então, toda essa avaliação aí de lesão residual deve ser feita aí no pós-operatório. Principalmente isso, mas o território pulmonar também tem que ser bem avaliado. Muitas vezes essas artérias pulmonares são ampliadas também no procedimento cirúrgico, e a ampliação o vaso pode ter algum kink depois depois de ter sido ampliado, ou pode ter ficado uma ampliação pouco efetiva e ainda gerar uma pós-carga alta para esse ventrículo direito conseguir ejetar e precisar ir para a reoperação da mesma forma. Além disso, o manejo desse ventrículo direito com a disfunção diastólica é trabalhoso, mas se ele ainda tiver a fisiologia restritiva, que, por exemplo, na diástole, ele ainda está ejetando pela pulmonar, de tanto que a cavidade é pequena desse ventrículo e relaxa pouco. Nesse caso, a fisiologia restritiva dá bastante trabalho. É um paciente que tende a evoluir com insuficiência cardíaca direita, né, distensão, dilatação de jugulares, dilatação de dos órgãos abdominais, dilatação, congestão, né, no caso hepática, ascite e aumento de pressão abdominal, intraabdominal, então gerando síndrome de compartimento abdominal, com insuficiência renal associada, edema em membros inferiores, edema global, né, porque acaba sendo, ao longo de poucos dias, um edema que se distribui uniformemente. Então, é isso, uma gravidade grande nos ventrículos direitos, muito restritivos. É o que a gente pode esperar aí no pós-operatório. Também, se a cirurgia for ótima, o paciente teve uma ampliação efetiva, não fez... uma outra possibilidade é reperfusão pulmonar. Então, as pulmonares muito finas, de repente agora você ampliou a válvula, ampliou a artéria, agora o ventrículo manda bastante fluxo para essas pulmonares, pode gerar edema agudo de pulmão, inclusive, por causa dessa síndrome de reperfusão pulmonar. Então, mas se tudo ficou bem adequado, a quantidade de fluxo vai adequada para os pulmões, a válvula ficou boa, o ventrículo não tem padrão restritivo, não ficou CIV residual, esse paciente também vai de alta rápido, não fica muito mais que 2 dias aí na UTI, não. Tá? Então, é bem variável, um quadro, uma gravidade bem variável aí no pós-op, que é o que eu amo fazer, né, gente? Doutora Evan, você falou um pouquinho sobre a reoperação, né? E eu fiquei com uma dúvida. Qual é o risco, né? Qual é a chance de reoperar um paciente que tem essa patologia? Para vocês entenderem, todo paciente que faz a correção total com da tetralogia de Fallot, ele vai ter que ser submetido a uma troca de válvula pulmonar ao longo da vida. É muito possível que isso seja necessário, porque a gente, quando arruma, né, essa região aí de via de saída do ventrículo direito e da artéria pulmonar, a gente coloca uma prótese, ou uma monocúspide, é o nome de uma das próteses, né, que era mais utilizado antigamente, e essa monocúspide, como eu expliquei, ela
deixa de gerar uma estenose para gerar uma insuficiência, né? E aí, com isso, a insuficiência ao longo do tempo vai aumentando o ventrículo direito, esse ventrículo vai dilatando e a gente tem algumas formas de acompanhar. O próprio ecocardiograma, o eletrocardiograma, que já mostra o bloqueio de ramo direito, se ele vai aumentando, ele já tende aí, né, alargando aí o QRS ao longo da vida, se esse, dependendo do diâmetro do alargamento do QRS, a gente tende a ter que avaliar já para reoperação, a depender do quanto a gente vê aí de dilatação desse ventrículo direito também, a gente vai ter que avaliar para reoperação. A gente quer que esse ventrículo direito tenha um volume diastólico final menor que 140, e quando ele passa desses 140, mas principalmente quando passa dos 160, a gente já sabe que mesmo trocando a válvula pulmonar, esse ventrículo não deve chegar aí ao normal de novo, a ter seus diâmetros normais de novo. Então, essa dilatação do ventrículo por causa da insuficiência pulmonar ao longo da vida, ela é definidora tanto das reoperações, como muitas vezes até de transplante cardíaco, né? Caso o ventrículo tenha evolua com tanta dilatação que gere também isquemia. E aí o que acontece? Avaliando o QRS no eletro, avaliando a dilatação do ventrículo, o volume diastólico do ventrículo ao longo dos anos de vida e os gradientes e grau de insuficiência, né, gradiente ou grau de insuficiência aí nas válvulas, na válvula pulmonar, no caso, gradiente ou insuficiência, na verdade é e ou, porque pode ter as duas lesões. Então, é o que vai fazer com que a gente defina o momento da reoperação e a troca aí dessa válvula pulmonar. Hoje, como eu falei para vocês, a gente pode fazer um implante percutâneo, que há anos atrás não era possível. Então, existem hoje próteses que são colocadas pelo cateterismo, né, no local, usando aí essa região, bem nessa região da via de saída do ventrículo direito, próteses que se ancoram na prótese anterior, e isso acaba fazendo com que a gente evite a cirurgia aberta, mas tem que ser bem avaliado esse paciente, se ele é um paciente que a prótese vai ser a melhor indicação, ou se não, ou se ele é melhor para a cirurgia. Doutora Van, surgiu aqui uma dúvida. Eu queria saber como é que fica o resto da vida do paciente, assim, como que é o acompanhamento com ele, como que é ao longo da vida dele, depois que passou por todos esses procedimentos e tratamento. Ah, é legal, Isa. Então, o paciente que é submetido ao shunt, né, ao Blaylock aí no início da vida, ele tem uma vida com uma qualidade melhor, porque aí não tem as crises de hipóxia, até fazer a correção total. Mas depois ele faz a correção total. Depois da correção total, esse paciente ele tende a ter uma vida bem normal. Ele pode fazer atividade física, vai frequentar a escola, vai ter todo a socialização, tudo dentro do normal para todas as crianças. A tetralogia de Fallot, felizmente, ela permite uma boa qualidade de vida, né, aí depois do paciente operado. A única questão é que, por causa da dilatação do ventrículo das lesões residuais, ou seja, da estenose ou insuficiência da pulmonar que podem, porventura, ficar, né, a gente tem que acompanhar aí a evolução para indicar o momento de uma reabordagem cirúrgica. A outra coisa também é que eles podem ter arritmias ao longo da vida, e quanto mais tardio, aí mais na idade adulta, por exemplo, o risco dessas arritmias, principalmente ventriculares, ele vai aumentando, porque a gente imagina que é ao longo da vida que esse ventrículo vai dilatando. Quanto mais ele vai dilatando, e a tendência a graus de disfunção aumenta,
a tendência a ter graus de fibrose por isquemia aí dessa musculatura também aumenta, e a gente acaba tendo regiões com maior risco, né, de geração de estímulos elétricos, de arritmia ventricular. Então, a morte súbita na tetralogia de Fallot, ela tem é possível que a gente precise indicar implante de CDI, de cardiodesfibrilador implantável, pacientes que têm QRS maior que 180 milissegundos, por exemplo, dilatações importantes com isso, com disfunção ventricular direita, tendem a ser submetidos aí a implante de CDI. Então, a gente tem essas possibilidades aí de agravamento ao longo da vida, mas são pacientes que têm um potencial aí até para atividade física e que, de uma forma monitorada, vai muito bem. Óbvio, liberando o paciente para atividades físicas específicas, com uma carga de resistência baixa, com uma carga aeróbica adequada, isso daí que é o melhor aí para o paciente. Pois é, gente, falamos aí da tetralogia de Fallot, muitas informações aqui, essa minha turminha do barulho, eles têm muitas dúvidas e são super curiosos para aprender tudo de cardiopatia congênita, de pediatria. A gente, enfim, fico muito feliz de estar aqui com eles, a gente podendo conversar de um tema que eu amo tanto. E aí, meninos, vão aí, quero mensagem de todo mundo aí para a turma. Doutora Van, eu queria agradecer, achei muito esclarecedora a sua aula hoje e pode contar com a gente que a gente vai ter muitas dúvidas ainda para os próximos temas. Doutora, eu fiquei muito feliz com a aula, muito esclarecedora, e é um tema que eu tenho maior orgulho e maior emoção de estudar, porque é algo que eu vivencio diariamente, então eu só tenho a agradecer à senhora pelos esclarecimentos e por todas as perguntas dos colegas também. Pessoal, meninas, doutora Van, obrigado pelo bate-papo de hoje, por ter toda a paciência, doutora Van, com a gente, com as nossas perguntas. E com certeza, que nem a Isa já disse, acho que vão surgir várias novas, porque acho que cada vez mais que a gente estuda algum tema, mais dúvidas surgem. Então é isso aí, até o próximo, obrigado por tudo. Doutora Van, eu gostaria de agradecer muito sobre a aula que a senhora deu hoje nesse bate-papo, agradecer aos colegas pelas perguntas e estou ansiosa para os nossos próximos podcasts, que a gente vai poder aprender muito sobre as cardiopatias congênitas. Eu queria também agradecer, doutora Van, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, que meus colegas também. Com certeza, os próximos podcasts vão ter mais dúvidas ainda, mas muito obrigada por sanar todas elas. É isso aí, pessoal. E esses meus pupilos são sedentos aí por informação, por conhecimento. Já estão aí pedindo um próximo. Então, em breve estaremos aí com mais podcasts. Assistam aí. Quem não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora no Falando com o Coração. Deixa aqui embaixo seu comentário, marca alguém para quem vai ser importante todo esse conteúdo aqui, né, sobre tetralogia de Fallot. E curta aí, dê o seu like aí no nosso vídeo para que ele atinja ainda mais pessoas, tá? Obrigada e bye bye, até a próxima. Tchau, tchau.